Olá, meu nome é Júlia, eu sou aluna do curso de Medicina da UEMS e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as intervenções farmacológicas para o manejo da dor e desconforto durante a punção lombar em recém-nascidos. A punção lombar é um procedimento que consiste na inserção de uma agulha entre duas vértebras na região lombar, na intenção de coletar uma pequena quantidade de líquido cefalorraquidiano. Ela pode ter finalidade diagnóstica, terapêutica ou mesmo de administrar medicamentos. É importante ainda que a punção lombar seja realizada por um profissional médico acompanhado de um auxiliar. Durante o procedimento, pode haver dor e desconforto consideráveis para o paciente. No recém-nascido, a punção lombar pode ter algumas particularidades. É importante a gente entender, primeiro, que a principal razão da sua realização é o intuito de diagnosticar alguma doença, como, por exemplo, a meningite, ou mesmo alguma condição, como algum erro inato do metabolismo. Outra finalidade bem comum da punção lombar no recém-nascido é a avaliação inicial de infecções congênitas, como a sífilis, a tuberculose e a toxoplasmose. Ainda é de extrema importância considerar a maior sensibilidade à dor que o recém-nascido tem, fazendo com que esse momento do procedimento torne-se um fator de estresse muito grave para o recém-nascido, o que pode levar a consequências bem ruins a curto e a longo prazo. Dessa forma, é muito necessário realizar um manejo adequado dessa dor no recém-nascido durante o procedimento, tanto no intuito de evitar o desconforto causado por essa dor exacerbada, quanto de evitar essas consequências a curto e a longo prazo que o recém-nascido pode sofrer. Então, é muito importante conhecer os métodos disponíveis para o manejo da dor. Entre esses métodos, nós temos medidas não farmacológicas, que contam com administração de sacarose, sucção não nutritiva, acolher o bebê, bem como analgésicos não opioides, como AINES e afins, opioides, como o fentanil, por exemplo, benzodiazepínicos, como o midazolam, por exemplo, a clonidina, que é um antagonista NMDA, e anestésicos tópicos, como, por exemplo, a lidocaína e uma mistura de lidocaína com outros anestésicos tópicos. Observando, então, a variabilidade de métodos disponíveis para o manejo da dor no recém-nascido durante o procedimento de punção lombar, é interessante buscar a melhor evidência científica disponível para guiar a tomada de decisão clínica nesse contexto, ou seja, escolher qual fármaco eu devo usar e se de fato usar algum fármaco provoca uma redução da dor, que é o meu objetivo, bem como outros desfechos secundários. Para isso, foi formulada uma pergunta de pesquisa clínica, o PICO, que consiste em a população de recém-nascidos, analisando uma intervenção de sedativos, agente bloqueador alfa-2 adrenérgico, anti-inflamatório não esteroidal, opioides, analgésicos e antagonistas NMDA. Para isso, essa intervenção vai ser comparada com o não farmacológico e o placebo. E os desfechos analisados são a dor, a bradicardia e a punção lombar. Por meio dos descritores que partiram da pergunta clínica em questão, foi realizada a busca em base de dados. Com isso, o resultado mais recente foi esta revisão da Cochrane, que trata dessas intervenções farmacológicas para o manejo da dor e do desconforto durante a punção lombar em recém-nascidos, que é a revisão de objeto desse vídeo. Por que é, então, importante realizar essa revisão? Bom, como foi comentado, o manejo adequado da dor durante a punção pode melhorar não só a taxa de sucesso do procedimento, como a estabilidade dos sinais vitais durante a realização do procedimento, bem como os efeitos a longo prazo, que, como foi comentado anteriormente, podem ter resultados no desenvolvimento neurológico e na resposta à dor mais tardiamente na vida desse recém-nascido. Dessa forma, é muito importante que a gente investigue os efeitos dessas intervenções
para ver quais de fato têm o melhor controle da dor e, ao mesmo tempo, limitam os eventos adversos relacionados a esse medicamento. Assim, o objetivo dessa revisão foi avaliar os benefícios e danos, incluindo dor, desconforto e taxa de sucesso, de qualquer intervenção farmacológica durante punção lombar em recém-nascidos, em comparação com placebo, nenhuma intervenção, intervenções não farmacológicas ou outras intervenções farmacológicas. A metodologia dessa revisão contou com estudos ensaios clínicos randomizados, quase ensaios clínicos randomizados, cluster ensaios clínicos randomizados e ensaios clínicos randomizados cruzados. Os participantes foram bebês prematuros e a termo com até 46 semanas e 0 dias de idade pós-menstrual, independente da idade gestacional ao nascimento, submetidos à punção lombar por qualquer indicação. Em relação às intervenções, foram considerados anestésicos tópicos, opioides, agonistas alfa-2, antagonistas do receptor NMDA, outros analgésicos e sedativos. Os desfechos primários analisados foram a punção lombar bem-sucedida na primeira tentativa, o número total de tentativas de punção lombar, episódios de bradicardia e, especialmente, a dor avaliada em escalas. Entre essas escalas existentes, foram consideradas 6 para a realização do estudo. A dor foi avaliada durante o procedimento, até 10 minutos após o procedimento, entre 11 e 59 minutos após e 1 a 2 horas após o procedimento. Ainda em relação aos desfechos de interesse, tivemos como secundários episódios de apneia, episódios de dessaturação, hipotensão que requer terapia médica, tempo para realizar a punção lombar, necessidade de medicação adicional para dor, sedação, hemorragia intraventricular na ultrassonografia cerebral, satisfação dos pais com os cuidados, medida por ferramenta validada e eventos adversos. A revisão contou com a busca em base de dados por meio de pesquisas eletrônicas e outros recursos que buscassem identificar registros de ensaios. Após a análise e seleção dos estudos por meio de critérios de inclusão e exclusão, tivemos 3 estudos incluídos, sendo 2 ensaios clínicos randomizados e 1 quase ensaio clínico randomizado. Entre os estudos excluídos, tivemos como principais motivos o encerramento do estudo sem publicação dos resultados e populações inelegíveis, o que fez com que os estudos fossem excluídos durante a triagem. Os estudos incluídos passam, durante a revisão sistemática, por uma avaliação do risco de viés. Essa tabela resume a classificação do risco de viés de cada um dos 3 estudos nos vieses comumente analisados durante a revisão. Outra ferramenta importante na revisão sistemática é a abordagem GRADE, que é utilizada para avaliar a certeza da evidência para os desfechos em questão. Nós temos fatores que podem diminuir a qualidade de evidência e fatores que podem aumentar a qualidade de evidência. Bom, em relação à abordagem GRADE para a revisão sistemática em questão, nós tivemos para o desfecho dor uma baixa certeza da evidência e para os outros desfechos uma certeza muito baixa. Claro que a abordagem foi realizada da forma que eu descrevi, mas, no geral, uma interpretação que se dá para essa certeza baixa pode ser pelo fato de que os estudos estão utilizando diferentes escalas para avaliar a dor. Outro fator que pode ter contribuído para a certeza muito baixa para os outros desfechos é o fato de existirem poucos estudos e nem todos fornecerem dados de interesse. É claro que existem outros fatores que foram considerados nessa abordagem, mas, de forma geral, essa interpretação facilita o entendimento da baixa certeza para o desfecho dor. Em relação aos resultados, a revisão havia proposto 7 comparações, mas, de acordo com os dados disponíveis nos estudos selecionados, apenas uma comparação foi realizada, que consiste em anestésicos tópicos versus placebo ou nenhuma intervenção. A primeira análise dessa comparação buscou analisar o desfecho pontuação de dor em uma escala durante o procedimento. Como pode ser observado no gráfico, os 2 estudos que possuíam dados sobre esse desfecho resultaram em um favorecimento dos anestésicos tópicos. Isso quer dizer que
Parece que os anestésicos tópicos podem ser responsáveis por diminuir a dor durante o procedimento. No entanto, é importante observar que o intervalo de confiança nos mostra um resultado que não é estatisticamente significativo. Além disso, o Grade apontou como uma baixa certeza de evidência para esse desfecho, apesar de observar que não há alto risco de viés nesses dois estudos. Mas, como já foi comentado, existem muitos fatores para serem analisados. E, apesar de termos um favorecimento dos anestésicos tópicos para esse desfecho, a qualidade dessa evidência é baixa. A segunda análise dessa comparação buscou analisar o desfecho apneia, ocorrência de um ou mais episódios. Apenas um estudo continha dados a respeito desse desfecho. Com isso, como resultado, tivemos o não favorecimento de nenhuma das intervenções. No entanto, é importante observar que o intervalo de segurança ainda nos mostra um dado não estatisticamente significativo. Além disso, observamos que esse estudo tem alto risco de viés em 4 dos vieses analisados, bem como é importante recordar que o Grade mostrou uma certeza da evidência muito baixa para tudo que não fosse dor. A terceira análise dessa comparação buscou evidenciar o desfecho eventos adversos. Dois estudos tratavam dados com esse desfecho. No entanto, em um deles, algumas informações foram não estimáveis. Por isso, na análise do gráfico foi considerado apenas um dos estudos. Pode-se observar que houve um favorecimento para anestésicos tópicos. No entanto, é importante mais uma vez observar que o intervalo de confiança nos mostra um dado que não é estatisticamente significativo. Além disso, é possível mais uma vez lembrar que o Grade para essa ocasião também nos mostra uma certeza da evidência muito baixa. Em relação às implicações práticas dessa revisão, como já foi comentado, nós temos uma evidência incerta em relação ao efeito dos anestésicos tópicos em comparação com a ausência destes, na punção lombar bem-sucedida na primeira tentativa, no número de tentativas, bem como em episódios de bradicardia, dessaturação e ocorrência de apneia. Em relação à redução da dor na escala de codificação facial neonatal, nós observamos que os anestésicos tópicos podem ser capazes de reduzir a dor. Nenhum estudo relatou nada sobre o número de episódios de apneia. Muito obrigada e até a próxima!